Olá, nós vamos hoje comentar sobre o capítulo 1 desse livro, que, como vocês sabem, é um livro que eu considero de leitura essencial para vocês. A leitura do capítulo 1, embora obviamente seja recomendada a leitura do livro em todo, não é? E nesse capítulo, o objetivo é definir o relacionamento que existe entre a importância dos dados, informação, conhecimento e dos sistemas de informação nas organizações modernas. É importante destacar, e os autores destacam, né, a questão da ênfase. Enquanto muito da ênfase hoje tem sido colocada em termos da tecnologia, na verdade, o professor Davenport coloca que o grande problema, o grande estresse acaba sendo a informação, né? A informação certa, no local, na data certa, para as pessoas corretas. Esse é o objetivo do uso aí da tecnologia por trás. Então, os autores começam se perguntando, né, como é que nós poderíamos selecionar o melhor hardware, o melhor software, as tecnologias, padrões, para fazer a gestão da informação. E eles colocam 3 conteúdos básicos. As tecnologias e recursos que são formados pela informação em si, dado, informação e conhecimento, em essência, os recursos tecnológicos, né, que apoiam esse processamento em termos de sistemas de comunicação, hardware, software, e os recursos de pessoas, né? Então, basicamente, eles colocam lá como sendo a questão da informação em si, a tecnologia e as pessoas que vão fazer uso dessas tecnologias, dessas informações dentro da organização, incluindo os third parties, né? Incluindo os terceirizados, e isso em conjunto vai determinar a qualidade da informação para a finalidade empresarial. Em termos de informação, os autores comentam sobre a sociedade da informação, sobre a economia da informação, Information Age, né, a idade da informação, aí a importância que a informação tem hoje nos negócios, para contextualizar essa situação. Daí eles colocam as organizações hoje como usuárias de informação e comentam sobre a sobrecarga de informação que existe e, portanto, a necessidade de se fazer um gerenciamento correto. Comentam sobre o uso da informação como suporte a processos, né? Então, pegando ali do 1 ao 7, o conhecimento, por exemplo, né, dos mercados e consumidores, o desenvolvimento de uma visão, de uma estratégia para aproveitar isso, desenhando novos produtos, novos serviços, vendendo isso, produzindo e entregando os serviços e os produtos aos consumidores, né? E os processos de gestão que suportam essas atividades, como, por exemplo, desenvolver e gerenciar os recursos humanos, os recursos de tecnologia de informação, recursos físicos e financeiros, o ambiente, né, a questão da qualidade, da saúde, da segurança, os relacionamentos externos e a questão da gestão de mudanças. Do ponto de vista de informações e processos, é comentado, né, que a empresa deve sentir, ela deve perceber o que está acontecendo no seu ambiente externo e responder de acordo, obviamente, de acordo com suas estratégias e táticas. Pesquisar a demanda pelos novos produtos que ela possa colocar no mercado, novos serviços, monitorar e controlar os processos operacionais para melhorar a eficiência, para salvar tempo e dinheiro, trocar informações com os fornecedores, com os parceiros durante seus processos operacionais e comunicar sobre novas marcas, sobre novos produtos interna e externamente. Então, essa é uma visão empresarial da informação. Os autores colocam 3 diferentes conceitos, né, dessa gestão da informação para negócios em termos do business intelligence, né, as informações sendo tratadas internamente de forma sumarizada ou de forma detalhada, conforme o nível. As informações que levam à melhoria da performance, do desempenho da organização e
a inteligência de negócios, né? Que é a informação sobre um determinado mercado específico que é usado para compreender qual é a posição competitiva da empresa. Como que a informação é usada? Para adicionar valor, reduzir custos, para gerenciar riscos, para criar uma nova realidade, né? Como que a informação pode ser usada junto com as novas tecnologias para inovar. Então é fornecido ali um mapa que permite fazer essa avaliação em termos do posicionamento da organização. Aí os autores colocam a figura que na verdade resume todo esse conteúdo, não é? Em que se apresentam aí 3 abordagens, 3 tripés que sustentam a gestão de informação para negócios. A informação, as pessoas e as tecnologias. Do ponto de vista de informação, os recursos são os básicos lá, dada informação e conhecimento, vistos sob uma ótica de negócios. Quando a gente coloca tecnologia, a gente começa lá separando o ruído, né, aquelas informações que têm baixa qualidade ou que são ineficientes para aquele processo, que elas não são de interesse, daí a gente seleciona os dados adequados, leva a informação por meio do processamento, leva ao conhecimento e aí finalmente a gente chega na inteligência, né? Mas essa visão é uma visão que extrapola um pouco a visão dada aí pelo Sheffer e pelo Wood. Os recursos tecnológicos citados, basicamente divididos lá entre os programas de aplicação e sistemas operacionais, a infraestrutura tecnológica, o hardware, a telecomunicações e os tipos de sistemas de interesse. E os recursos de pessoas, né? Os empregados, os clientes, os fornecedores e o governo e suas responsabilidades e conceitos relacionados. O governo é colocado aqui em função dos legal constraints, né? Em função das restrições legais. Colocar aqui tema atual, a GDPR lá na Europa, o LGPD no Brasil, que deve levar uma abordagem diferente aí de conceitos de ética e privacidade para dentro das organizações. Aí, finalmente, os autores conseguem nos trazer uma definição de o que é a gestão de informação para negócios. Mesmo dentro dessa definição, eles começam colocando que ela está muito ligada aos departamentos e cursos das escolas de negócios, que entregam essa educação, né, que formam os gestores atuais, os gestores futuros, que nas organizações existem regras, existem cargos, né, como o CIO, como o CTO, como o DPO, que hoje, em função aí da questão das novas regras de privacidade de dados, né, também são uma postura que deve crescer nas organizações. E aí eles colocam uma definição, eles nos trazem que, para eles, a gestão de informação para negócios é o processo de gerenciar as informações como sendo um recurso estratégico para a melhoria do desempenho organizacional. E que esse processo envolve o desenvolvimento de estratégias e introdução de sistemas e controles que melhorem a qualidade de informação para que ela possa efetivamente entregar o valor que a empresa espera dela. Do ponto de vista da qualidade, os autores discutem a necessidade da auditoria da informação, das políticas de informação. Eles introduzem a questão da definição dos dados de negócio, dos eventos de negócio e da informação de negócio ou para negócio. E aí eles falam desse movimento, né, de transformação dos dados em informação, em que os dados são tipicamente os fatos detalhados coletados a partir dos eventos de negócio que são relacionados aos processos de negócios da empresa, obviamente, né? Ou os fatos a respeito aí do ambiente externo de interesse, ou seja, é muito focado naquilo que tem ligação com a visão estratégica da organização.
E aí o processo é o processo básico de captura ou entrada de dados, a entrega desses dados para processamento e o processamento para produzir informação, a distribuição dessa informação para seus usuários e a análise e interpretação do que foi obtido, que leva a ações que entregam resultados, né? Ou seja, se não entregar um resultado, essa informação, esses dados não servem para nada, né? Não se faz na empresa um processamento de dados que não leve a um resultado. Os autores nos trazem um conteúdo dos sistemas em termos de teoria dos sistemas, colocam lá a questão do relacionamento, da necessidade dessa visão holística, né, dessa visão sistêmica da organização, e rapidamente nos trazem aí os conceitos de sistema, de ambiente, de entradas e saídas e processos de transformação, da questão da realimentação dessas saídas em termos de uma nova entrada dentro do processo de transformação chamado de feedback, né, para que a gente possa ter um controle. E eles introduzem por meio de algumas figuras em que eles mostram o ambiente micro e macro em que a organização se insere, né, o que seria equivalente a uma visão interna e externa, e nos dão então com isso essa visão sistêmica de como que a organização vai funcionar com seus fluxos informacionais. Falam dos tipos de informação e suas fontes, basicamente do ponto de vista administrativo, as fontes formais e informais, e do ponto de vista de categorização dos tipos, as informações estruturadas e as não estruturadas. Lembrando que hoje informações não estruturadas, né, por exemplo, como aparece ali as transcrições a respeito de informações de um call center, elas são extremamente valiosas para as organizações. Hoje existem alguns processos aí automatizados para realizar essa coleta. Finalmente, eles entregam, depois dessa discussão, o ciclo de vida das informações, né? Dentro da ótica de validade dentro das empresas, a captura, a organização, o processamento, a manutenção e o descarte dos dados e das informações. Lembrando que a organização não vai ficar organizando os dados e mantendo dados se eles não forem mais úteis ao negócio. Aí, com isso, eles nos dão a inteligência competitiva, né? Que é aquele processo que transforma as informações desagregadas, né, em alguma coisa mais relevante, mais utilizável do ponto de vista de conhecimento estratégico, que nos traz informações a respeito dos competidores, da posição de mercado, do desempenho, das capacidades, né, das intenções aí, tanto de competidores quanto de clientes, né, para que a gente possa fazer uma melhor gestão da empresa. Os autores colocam a questão da gestão de registros, introduzindo que é o processo de gestão, de criação, de manutenção e de acesso aos documentos e registros sobre que tenham informações, né, sobre os indivíduos, sobre as pessoas de interesse, os eventos de interesse da organização dentro do ciclo de vida de informação previsto, né? Ou seja, só aquilo que efetivamente tem ligação com a atualidade, com a estratégia atual é que interessa. E colocam que o registro é um documento ou uma instância de uma entidade qualquer que, dentro do espírito aí de negócios, consegue reter alguma dessas informações de interesse. Lembrando que aqui o que interessa efetivamente é a informação e não o suporte onde ela está. Bom, essa visão é uma visão que é tomada sob o ponto de vista administrativo, que deve levar ao melhor uso dos recursos físicos de armazenamento, do espaço de armazenamento, dos computadores servidores, né, os recursos computacionais dentro da organização, melhor utilização do tempo das diversas posições organizacionais, em especial do staff, em especial da direção, já que isso deve facilitar o acesso a informações, e a melhoria do controle, da segurança, do valor dos recursos informacionais dentro da empresa. Então, tudo tem
uma justificação administrativa. Os autores nos colocam aí, na sequência, a teoria da tomada de decisão, resgatando Simons, resgatando o clássico dele, né, que vai da inteligência até a escolha das alternativas e implementação, e nos traz também aí o Shu, que nos dá lá aquela visão de como as pessoas processam informação a partir da sua necessidade de informação, a busca e o uso dos recursos informacionais. Como que a informação vira conhecimento e como que o conhecimento gera novas informações? Então, é introduzida a questão do knowledge, a questão do capital intelectual. Os autores nos trazem lá a questão da gestão do conhecimento, conhecimento explícito, conhecimento tácito, e nos dão uma definição de KM, de Knowledge Management, que é a combinação de dados e informações, às quais se adiciona a opinião de especialistas, as habilidades e a experiência, que isso resulta num ativo bastante valorizado que pode ser utilizado para a tomada de decisões. Lembrando que nas organizações, normalmente, o conhecimento está embutido em sistemas de informação. Os recursos tecnológicos, né, quer dizer, a segundo pilar aí que é abordado, eles envolvem, então, a tecnologia da informação, os sistemas aplicativos e de suporte. Os recursos de infraestrutura que a tecnologia precisa são abordados em termos do hardware, em termos das redes de comunicação e sempre sob a figura do Total Cost of Ownership, ou seja, do custo total de propriedade, de uma avaliação de se aquela alternativa é a melhor ou não é a melhor do ponto de vista de custo versus benefício. Os sistemas de informação têm ênfase no comércio eletrônico e nos negócios eletrônicos, como não poderia deixar de ser, em função aí da evolução da sociedade. E introduz-se a figura da informática, né? Então, os autores citam que em muitos países da Europa o termo informática é utilizado para descrever o estudo de como a informação e as tecnologias da informação podem ser usadas em conjunto para auxiliar as organizações. E dão ainda o exemplo das palavras, né, que são usadas lá na França, informatique, e nos países de língua alemã, informatique. Então, a questão aqui é que essa situação de informática, ela acaba por absorver os recursos de tecnologia de informação e de gestão da informação, bem como esses recursos da informação em si, de dado, informação, conhecimento, inteligência, ruídos, né? E de uma forma genérica, a própria gestão da informação acaba virando um sinônimo aí de informática, de processamento mais automatizado aí dos dados. Aí os autores eles fornecem uma situação bem específica de informática organizacional, ou seja, esses recursos voltados à organização. Isso para separar, né, porque existe, por exemplo, a informática médica, né, que são a aplicação desses recursos todos voltados a aplicações em saúde, por exemplo, né? Então, aqui, aplicados à organização, tem a ver com o desenvolvimento e uso dos sistemas de informação computadorizados e sistemas de comunicação nas organizações. Então, genericamente, essa é a destinação, né, desses recursos, né, que inclui, obviamente, a concepção, o desenho, a implementação, a manutenção, o uso, né, e, enfim, todo o processamento que é necessário aí das tarefas para manter esses sistemas. Os autores nos trazem a questão do paradoxo que existe de produtividade trazido em função da implementação de TI maior, cada vez maior nas organizações.
Então, eles trazem que algumas pesquisas indicam um resultado pobre de correlação entre os investimentos que são realizados, né, e aquilo que se espera ou que se obtém em função da melhoria do desempenho. Por que isso? Nós já tivemos oportunidade de ler lá no MBOK o distanciamento que existe aí entre a TI e a estratégia das organizações. Nós sabemos que esse distanciamento faz com que nem sempre a decisão mais estratégica seja tomada, né? Que é uma das preocupações aí na nossa disciplina de gestão de TI. Então, os autores nos trazem que o que torna um recurso verdadeiramente estratégico, né, que leva a uma vantagem competitiva, não é essa ubiquidade que a informática possibilita, né, o estar em todo local, mas a escassez, palavra que está grifada ali, né? Eles dizem que você só vai ganhar uma vantagem se você tiver ou fizer algo que os teus competidores não podem fazer. E o problema é que hoje as funções básicas, aí o núcleo, né, da TI, armazenamento de dados, processamento, transporte de dados de um lado para o outro, eles estão disponíveis para todos. Então, se todos têm acesso a essa situação, você não tem vantagem, né? Você não tem aquela escassez ali, né, o scarcity. Então, se você não tiver escassez, você não consegue ter uma vantagem competitiva usando o mesmo que todos os teus competidores usam. Por isso, a necessidade da visão estratégica de como você, como a tua empresa faz uso das tecnologias. O que você faz que o teu competidor não faz? Né? Então, essa necessidade aí de uma boa gestão informacional. E o terceiro pilar é o pilar lá dos recursos de pessoas, em que é colocada a questão do trabalhador do conhecimento, né? Aquele trabalhador, aquele funcionário que ele gasta um tempo significativo do que ele tem disponível, né, para criar, usar, distribuir informação e aplicar o conhecimento para a tomada de decisão. O conhecimento dele, seja tácito, seja o conhecimento que está explícito em algum processo organizacional. E aí é feita uma divisão desses trabalhadores do conhecimento, porque a abordagem deles não é a mesma. Né? Então, por exemplo, lá, um end user, que é um usuário final interno, né? O que ele tem ali dentro do dia a dia dele? A qualidade de dados, né? A questão dos serviços usando essa qualidade, o desenvolvimento das habilidades em TI, porque como a tecnologia ela avança rapidamente e como ela está muito ligada ao processo de negócio, a pessoa tem que ter essa habilidade para poder trabalhar, e as aplicações, né? Eu tenho ou não tenho ali as ferramentas corretas para fazer o meu trabalho. Então essas são as preocupações aí desse, digamos assim, usuário final. Já o gerente de um departamento, né, ou o dono de um processo, ele teria que ter uma preocupação em outros fatores. Não significa que ele não tenha os anteriores, mas ele tem uma visão um pouco mais ampla, né, em que ele vai ter que selecionar lá quais seriam os providers, os fornecedores internos, externos que ele vai utilizar, ele vai comprar serviços ou não vai, selecionar as aplicações, integrar com outras funções, com outras informações, compartilhar as coisas com outros departamentos e outros processos e efetuar a gestão do conhecimento que leve aí a uma melhoria. Então, essas situações, elas são pertinentes aí ao gestor departamental, e aqui a gente começa nessas visões, tanto na anterior do usuário final quanto nessa, verificando a importância do gestor de TI ter essa noção para poder atender seus públicos de acordo com o que eles esperam ou precisam. E aí, o Chief Executive Officer, né, o CEO da empresa, ele teria
uma visão de pensamento assim: qual seria a contribuição dos sistemas de informação, o IS ali, né, Information Systems, em termos de agregar algum tipo de valor, né, em termos de controle de custos. Qual é o impacto estratégico dos sistemas de informação? Quais são as implicações legais, né? Quais são os riscos legais? Vejam que hoje aí com essa questão de LGPD, por exemplo, ou de GDPR lá na Europa, né? Elas têm aí essa legislação que nos força a tomar um controle maior com os dados pessoais, os dados sensíveis dos nossos públicos e com como que a gente compartilha isso, como que a gente obtém, né? Então essa preocupação é uma preocupação de alto nível aí nas organizações. E o gestor de sistemas de informação, ou o CIO aí, que é o gestor normalmente aí da área hoje de TI das organizações, né? Ele teria que se preocupar com a estratégia dos sistemas de informação, como que é a ligação deles com a estratégia corporativa, se preocupar com gestão de mudança, minimização de riscos, né, à medida que novas aplicações são introduzidas, como é que isso pode afetar a organização, a questão dos recursos, né, posso colocar esses recursos externos à organização, posso terceirizar alguma coisa ou devo mantê-los em casa, é questão de segurança, né? Eu tenho que saber se meus serviços de informação estão seguros. E do ponto de vista do cliente, do consumidor ou de um parceiro, né? O que a gente teria que ver seria a questão do fornecimento de informação de qualidade por parte da organização, a segurança das suas próprias informações, a integração dos sistemas para a transferência de informação, no caso de um parceiro, né? E o suporte para a utilização efetiva desses recursos quando necessário. Os autores colocam ainda a questão da orientação para a informação, que é um conceito, uma métrica utilizada de forma a medir, né, o que a gente está fazendo em termos de desempenho de negócios quando usa informação, quando usa processos informacionais. E aí ele coloca que essa orientação, né, ela é voltada para uma centralização no ponto de vista das pessoas, de como que elas usam a informação, em oposição a uma orientação tecnológica, né? Quer dizer, a tecnologia é um suporte. Então, a ideia não é ter essa visão voltada para a tecnologia, mas para a informação em si, que ela está ligada à questão de desempenho de negócios, que a organização deve ter uma visão wide, né, uma visão ampla, não limitada somente ao departamento de TI, mas a todas as funções de suporte, que ela se aplica universalmente, passando aí, né, das fronteiras da organização, inclusive organizacionais, em todos os níveis, né, do mais baixo ao mais alto, em todas as regiões que a empresa operar, e ela pode ser usada, então, como um fator indicador chave para a performance, né? Um KPI, aí, uma medida que é capaz de me dar um desempenho específico em relação aí ao uso de TI, ao uso de processamento de informação. Então, em resumo, né, nesse capítulo, é um capítulo extenso, os autores nos trazem 3 pensamentos que ficam assim bastante dispersos nesse capítulo e são muito importantes. A informação como sendo algo vital para as organizações, em função de que ela pode entregar valor, reduzir custos e reduzir riscos. Uma definição de gestão de informação para negócios, como sendo aí esse processo da consideração estratégica da informação e da ligação dessa informação, desse recurso estratégico com controles que levem aí ao atingimento da estratégia da organização, e a gestão da informação como sendo um pilar
entre três grandes recursos, né? Aquela questão dos recursos informacionais, dado informação e conhecimento, os recursos de pessoas, que são usados aí para gerenciar e usar essa informação em seus diversos níveis, e finalmente daí os recursos tecnológicos que são capazes de entregar a informação aos seus usuários, né? Então, em resumo, essa é o conteúdo desse capítulo 1 do livro Business Information Management, Improving Performance Use Information Systems, do David Chaffee e Steve Wood, que foi colocado lá para vocês o capítulo 1º, né? Que é esse capítulo que traz essa visão ampla, mas que tem muito a ver com a necessidade da gestão de TI, que é o objetivo da nossa disciplina. Então, boa leitura a todos vocês.